Olá, belíssimas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você estará vendo esse vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos. E se tiver belíssimos também, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao nosso desafio 30D Eu Posso. Você não sabe o que é esse desafio? Você não ouviu falar? É um desafio que nós estamos fazendo no particular no grupo do WhatsApp. Se você quer mais informações, deixa nos comentários aqui que eu responderei vocês. Esse vídeo hoje é para falar sobre algo tão temido, ou talvez não, e talvez você não entenda. Estamos aqui para falar sobre os carboidratos, o que são carboidratos, como eles funcionam no organismo, nós precisamos dele, afinal, ele é bom ou ele é ruim? O que são carboidratos? Me ajuda! Vamos lá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é carboidrato, de uma forma bem clara, bem simples para você entender aí sobre o que é carboidrato. Nós estamos num processo de reeducação alimentar e eu falei para vocês no vídeo anterior sobre como se alimentar, como preparar um prato saudável no seu almoço. E durante esse vídeo eu falei para vocês prepararem um prato usando o método 25, 25, 50. 50% salada, 25 carboidrato, 25 proteínas. Lembra? Você assistiu esse vídeo? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre o que é o carboidrato e dar para você ir alguns exemplos de carboidrato que são benéficos para a nossa saúde. Bom, vamos lá então falar sobre o que é o carboidrato? E se você não assistiu o outro vídeo que fala sobre os pratos, né, sobre o almoço, sugestões de almoço, eu vou deixar no link aqui em cima também, né, opções para o almoço, que é onde eu explico para vocês sobre esse método que vocês podem estar utilizando. Vamos lá então? Eu vou ler algumas informações para vocês. Eu estou no site Minha Vida, ok? Depois eu vou deixar para vocês aí o link certinho na descrição do vídeo, ok? Da matéria que fala aqui sobre os carboidratos. Vamos lá então? Aqui a reportagem, tá? É da nutricionista Bruna Stupiello, tá? A reportagem é dela, ok? Tem aqui o CRN dela. Então essa reportagem foi feita por ela, que é nutricionista, tá bom? Vamos lá então. O que são carboidratos? Os carboidratos são responsáveis por liberar glicose, fornecer energia para as células do nosso corpo, para o nosso organismo. Então, carboidrato é a principal ou a primeira fonte de energia celular, metabólica, glicêmica, para que o nosso corpo continue funcionando bem, continue no seu bom funcionamento. Então, o que acontece? O que são os carboidratos? Carboidrato é uma fonte de energia, tá? Ela que nos dá força para trabalhar, ela que nos dá ânimo para a gente levantar, caminhar. Essa energia que a gente tem, ela vem da fonte de carboidrato, ok? Entendeu? Só que existe aí alguns tipos de carboidrato, né? Eles podem ser diferidos aí em três formas. Eles podem ser divididos em três formas para você entender. Então, se você talvez está aí meio morocochô, como se diz, né? Está meio cabisbaixo, está meio assim preguiçoso, meio sonolento, talvez você está com falta de carboidrato, talvez você está com uma dieta muito baixa em carboidrato. E aqui é interessante você saber que cada organismo ele tem uma necessidade diferente de carboidrato. Então, se você quer fazer uma dieta com baixo carboidrato, é bom você passar por um nutrólogo, por um nutricionista, para que ele indique qual é a quantidade de carboidrato que você precisa diariamente, tá? Porque essa quantidade ela é individual de uma pessoa para outra. Vamos lá então, agora que a gente entendeu o que é o carboidrato, vamos ver então quais os benefícios do carboidrato para o nosso organismo. Primeiro, ele é fonte de energia, né? Então, quando nós ingerimos carboidratos, tá? Para você entender, nós temos a glicose na nossa corrente sanguínea, tá? O que acontece? Essa é a principal molécula que fornece energia para a nossa célula, para as células do corpo. Outra coisa também, né, de benefício dos carboidratos, é que ele é um aliado ao cérebro, tá? O cérebro é um dos órgãos que não funciona sem glicose. Nós precisamos de glicose. Tia Kelly está dizendo que eu preciso de açúcar?
Tô dizendo que nós precisamos de glicose. Tem várias fontes de glicose que nós podemos absorver sem ser o açúcar industrializado, tá? Vocês vão ver sobre isso. Então, quando há uma diminuição do consumo desse nutriente no nosso organismo, há uma produção exagerada de corpos cetônicos, tá? Uma vez que o organismo ele utiliza proteína como fonte de energia. Então, esses corpos cetônicos, eles podem levar, né, a uma intoxicação no indivíduo, tá? Levando a ter sintomas indesejados, como dores de cabeça, como mau hálito, como perda de massa muscular, insônia, alteração de humor, tremores. Tudo isso é falta de energia. É energia que é adquirida pelos carboidratos, tá? Fonte de energia. Só que você precisa entender, né, que existem existe dois tipos de carboidrato, que é o carboidrato bom, que é o alto, e o carboidrato ruim, que é nós podemos dizer que é o alto índice glicêmico e o baixo índice glicêmico. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, o carboidrato, ele tem benefício para nossa saúde. Outro benefício que é o quê? Ele protege os músculos. Quando o nosso corpo ele possui a quantidade correta de carboidrato, não é necessário, né, utilizar a energia da proteína. Por quê? Porque tem a energia do carboidrato. Então, ele protege os nossos músculos, a nossa massa muscular. Às vezes a pessoa faz uma dieta muito restrita, corta todo o carboidrato, fala assim, não vou comer mais nada de carboidrato, não como nada, nada. Aí a pessoa começa a emagrecer, ela pensa assim, não, eu estou emagrecendo. Mas na verdade não é que ela está emagrecendo, ela está perdendo massa muscular. E isso não é saudável. Então por isso nós não podemos cortar, zerar todo o carboidrato. Nós precisamos do carboidrato, ele é útil para o nosso organismo, ele é necessário, tá bom? Só que você pode aliar uma dieta usando o carboidrato bom, usando um bom carboidrato no seu dia a dia, ok? Vamos lá para mais um benefício do carboidrato? Ele proporciona saciedade. Os carboidratos, ele dá uma sensação de saciedade maior, tá? Então, quando nós consumimos o carboidrato, ele vai deixar a gente com aquela sensação de estar cheio, de estar saciado por um tempo mais prolongado. E outra coisa que é bem interessante também é que o carboidrato, ele nos causa uma sensação de bom humor, de bem-estar. Então, é muito importante. Observe que quando uma pessoa ela diminui bruscamente o consumo de carboidrato, ela fica mal-humorada, ela fica triste. Então, às vezes, o que ela está precisando, o quê? De carboidrato, tá? É para poder repor essa energia aí, tá bom? Olha, o que você precisa ter em mente é que carboidrato, eles são bons para nossa saúde. Porém, existe dois tipos de carboidrato, que podemos chamar de carboidratos simples e carboidratos complexos. Qual que é a diferença? É a rapidez com que esses carboidratos viram açúcar, viram glicose no nosso organismo. Então, você precisa diferenciar quais são os carboidratos que são bons para que você possa consumi-los e os que são ruins, vamos dizer assim, para você evitá-los, para você diminuir o seu consumo. O carboidrato simples, como eu disse, são aqueles que rapidamente viram açúcar no seu organismo, que dá um pico de insulina. São o quê? São o mel, xarope de milho, o próprio açúcar, o arroz, batatinha, tá? Tudo isso são carboidratos simples, que eles viram açúcar muito rápido no seu organismo. E esses você deve evitar ou comer esporadicamente, comer de vez em quando, não comer a toda hora, a todo momento. Aí você fala assim, mas o açúcar, eu não como açúcar, tá? Mas você come vários alimentos, tá? Que tem o açúcar, bolo, pão, tá? Farinha de trigo, tudo que é farinha de trigo, né? Então isso vira açúcar muito rápido no seu organismo. Então, você vê aquele bolo de chocolate maravilhoso, aquela calda deliciosa, dá uma vontade de comer, não dá? Pois é, só que quando você come, te dá uma energia muito rápido, você fica feliz, contente, só que é muito rápido e ele sobe a sua insulina lá em cima. Ou seja, ele é um carboidrato que vira açúcar muito rápido no seu organismo. Então você não deve consumir, você deve evitar. Quando eu falo de
carboidratos mais complexos, né, são aqueles carboidratos, né, que eles demoram mais ser absorvidos, eles demoram mais virar açúcar no seu organismo. E aí você pode consumi-los de forma benéfica, né? Que vai trazer a energia que o seu corpo precisa, que vai trazer aí a proteção da sua massa muscular, que vai trazer aí os benefícios do carboidrato para o seu organismo. Quais são esses carboidratos, né, que eu posso usar, que é saudável ou que vai me ajudar a emagrecer, porque ele vai te dar uma saciedade, porque o carboidrato, eu falei para vocês no início, que ele causa saciedade, não é? Porém, são esses carboidratos complexos, esses carboidratos que são benéficos para a sua saúde. Então, quais são esses carboidratos? Podemos falar então da batata doce. A batata doce é um carboidrato que é benéfico, porque você vai consumir e ele vai demorar a virar açúcar no seu organismo. É claro também que você não vai comer 5 batatas doces de uma vez, tudo com cautela, tudo com moderação. Então, se você vai substituir, tira o arroz e coloca a batata doce na sua alimentação, por exemplo, coloca ali 3 pedaços de batata doce, coloca meia batata doce se ela é muito grande. Então, você vai substituir o carboidrato que era ruim, que virava açúcar muito rápido, porque o arroz, ele é carboidrato, mas ele vira açúcar no seu organismo, né? Então você vai substituir. Outras fontes de carboidrato, deixa eu pegar aqui para mostrar para você, que é benéfico para o seu organismo e ajuda você a emagrecer, é o quê? A farinha de banana verde, ela também é carboidrato e ela ajuda a emagrecer, né? A aveia ela é carboidrato. Eu uso muito a aveia no meu café da manhã, panqueca de aveia, bolo de aveia, porque a aveia é um carboidrato. Ele vai dar saciedade, tá? Porém, ele vai demorar a virar glicose no seu organismo, vai demorar a virar açúcar. Então, é algo saudável. Quinoa é uma ótima opção para você. A linhaça, tá? Farinha de linhaça, linhaça dourada, linhaça marrom. Cevada em grãos também é uma opção de carboidratos que ajudam a emagrecer. Então, aqui nós temos muitas opções de carboidratos benéficos para a sua saúde, ok? É muito importante ressaltar que pessoas diabéticas ou pessoas que consomem muito carboidrato simples, eles têm uma maior chance de desenvolver diabetes. Por quê? Porque ele eleva o nível de glicose, ele aumenta a insulina, então isso é prejudicial. Por isso, quem já é diabético também deve evitar o consumo de carboidratos simples, optando, quando necessário, por carboidratos complexos, que vai demorar a virar açúcar no seu organismo, tá bom? Então, observem sempre isso. Sempre lembrando que o consumo exagerado de carboidratos, né? Mesmo aqueles complexos. Ah, é complexo, eu posso comer à vontade? Não. Tudo você deve comer com cautela. Tudo a nossa saúde, ele precisa de ter uma quantidade que o nosso organismo precisa. Tudo que é exagerado torna-se mal. Tudo que é exagero é prejudicial à nossa saúde. Remédio, você tem uma dipirona, né, para dor de cabeça, para febre. Né? Se você toma na dosagem correta, ele é um remédio, mas se você exagerar, ele é veneno. Então, tudo aquilo que você consome deve de ser com cautela, com moderação. Então, não é porque eu estou dizendo para você que a aveia é bom, que você vai comer um pacote de aveia. Não é porque eu estou dizendo para você que batata doce é saudável, que você vai comer 1 quilo de batata doce, vai fazer um purê de batata doce, vai comer uma panela de batata doce. Tudo é com cautela. Olha, os carboidratos, eles podem ser divididos por grupos, né? Ou vamos dizer assim, que os carboidratos são formados por determinados grupos. Quais são os grupos de carboidratos? Temos os grupos de cereais e grãos, temos os grupos de tubérculos, temos os grupos dos mel, das frutas e da cana-de-açúcar. Vamos dizer que tem 5 grupos de carboidrato. Quando falamos de grãos e cereais, aí está incluso o arroz, o milho, o trigo, a cevada, o centeio, quinoa, amaranto e etc.
Esses alimentos e todos os alimentos derivados dessa classe de exemplos que eu citei para vocês são considerados carboidratos, tá? Como o quê? Como o pão, como o macarrão, como os bolos, as massas, as tortas, as bolachas, os biscoitos, tudo isso é carboidrato, porque são derivados de cereais e grãos. Quando a gente vem para a classe dos tubérculos, nós temos a batata, a mandioca, batata doce, inhame, rabanete, cenoura, nabo e beterraba, tá? Entre seus derivados, podemos também destacar o quê? A farinha de batata, a farinha de milho, o polvilho, a goma de tapioca, tudo isso é carboidrato. Carboidrato vindo dos tubérculos. Quando nós falamos do mel, nós sabemos que o mel ele é carboidrato, porque ele também é fonte de energia. Então, mel é... Olha, a outra classe também que entra nos carboidratos são as frutas. Todas elas, tá? Todas as frutas, elas contêm aí uma concentração de carboidrato, mesmo que sejam menores. Não é uma concentração grande, mas elas são consideradas carboidrato, porque as frutas, elas também são fonte de energia, que é derivada aí de carboidrato, tá bom? Só que é claro que é numa concentração menor. A outra classe aí que nós falamos é a da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, né, é uma planta considerada, tá, uma gramínea, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Ela não é uma fruta, a cana-de-açúcar não é considerada fruta e nem mesmo verdura. No entanto, o seu sabor, aquele sabor doce que ela tem, né, que nós conhecemos, ela consumida in natura, né, ou na garapa, né, ela é também considerada carboidrato. Ela também, gente, a cana-de-açúcar, ela é a base para a produção de açúcar, que refinado é o pior alimento que o ser humano pode consumir. Kelly, não me diz isso. Digo sim, é comprovado. Tem muitos malefícios o consumo do açúcar pro organismo, tá? Tem um outro vídeo à parte que eu vou falar só sobre os malefícios do açúcar, depois vocês vê. Então, o açúcar, tá? Ou o derivado da cana-de-açúcar ali, fazendo o açúcar, é muito mal, é um carboidrato terrível para o seu organismo com relação a elevar a nossa glicose no organismo, tá bom? Então, a cana-de-açúcar, se você pegar ela e morder ali, ficar mordendo ela, não é tão maléfico. Por quê? Porque ele demora um procedimento. Mas você consumir o açúcar, tá? Que é derivado da cana-de-açúcar, é muito prejudicial à sua saúde, ok? Então aí você entendeu as classes dos carboidratos, ou o que é carboidrato. Então você deu para ver aí que tem praticamente tudo que nós alimentamos, ele é fonte de carboidrato. Aí você precisa, né, de fazer essa separação do que é o carboidrato bom do carboidrato ruim. Vamos lá, as dicas. Eu vou passar aqui para vocês 3 dicas sobre como consumir o carboidrato para que ele seja saudável ao seu organismo. A primeira coisa que você deve fazer é, na hora de escolher os alimentos, você sempre procurar dar preferência aos integrais, tá? Os alimentos integrais, eles são a melhor escolha para a sua alimentação saudável. Sendo assim, você deve sempre, além de escolher uma opção nutritiva, né, o que são mais ricos em fibras, ok? Então isso é importante. Outra coisa que podemos dizer é evitar essas calorias vazias. Quando eu falo de calorias vazias, são aqueles exemplos de carboidratos, né, que vão formar açúcar muito rápido no seu organismo, como por exemplo, os doces, refrigerante, sucos, né, e esses sucos aqui, é o suco de garrafinha, suco de caixinha, ou até mesmo suco natural. Você fala assim, eu faço suco natural. Ele também, tá? Bolacha, biscoito, porque tudo isso são carboidratos, né? O snack, o pão branco, as massas refinadas,
Porque eles são carboidratos, porque são derivados dos carboidratos, porém ele é enriquecido com açúcar e eles viram açúcar muito rápido do nosso organismo. Por isso você deve evitá-los. Procura sempre consumir o alimento in natura, ou seja, a forma natural que Deus mandou para nós. Pensa sempre assim: o que é mais saudável? Eu chupar uma laranja ou eu tomar um suco de laranja? Com certeza, você chupar a laranja, ela é mais saudável, porque ali você vai estar absorvendo todas as suas fontes de proteína, todas as suas fibras. Quando você toma um suco, ali ele está espremido, você já perdeu muito dos seus nutrientes, você já perdeu todas as suas fibras e geralmente tem adição de açúcar. Aí você fala: Kelly, mas eu faço o meu suco em casa, eu vou colocar só a laranja, ainda assim é prejudicial? Meus amores, se você for comparar entre menos mal, com certeza esse é melhor, ele é mais saudável, porque você fez na sua casa, você não colocou açúcar. Mas quando você vai comparar com fonte de fibras e energia, ele é prejudicial com relação à fruta in natura. Porque quando você faz o suco, você não está usando o bagaço, que é fonte de fibra. Você está exagerando na quantidade. Lembra que eu falei que é qualidade versus quantidade? Quando você chupa a laranja mesmo, você vai chupar ali 1, 2 laranjas. Quando você faz um suco, para dar um copo de suco natural, né? Somente o suco, você vai precisar de 5, 6 laranjas. Então, sempre pense assim: melhor você consumir a fruta in natura, ok? É mais benéfico para a sua saúde. Levando sempre em consideração a proporção adequada. Então, meus amores, aí eu acho que deu para vocês entenderem um pouco melhor sobre a questão dos carboidratos, que eles são saudáveis sim, nós precisamos do carboidrato sim, porém devemos sempre tomar o cuidado de usar esses carboidratos que são bons para a nossa saúde, sempre evitando os carboidratos simples, os carboidratos de fácil absorção pelo nosso organismo, tá? E seus derivados. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre o que é carboidrato e qual a função dos carboidratos, ok? Nós voltamos em um outro vídeo. Espero ter auxiliado você. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Consegui tirar um pouquinho das suas dúvidas? Você conseguiu aprender um pouco mais? Então é isso aí. Um beijo no seu coração e nós voltamos a qualquer momento com outro